Vocês lembram que na contabilidade geral a gente calculava a receita? Receita é preço vezes o quê? Quantidade. Lembram disso? Preço vezes quantidade. Isso me dá o quê? A receita da empresa. E como é que eu vou achar o lucro da empresa? Lucro, então, é o quê? A receita menos o custo e menos a despesa, certo? Ok? Então, imagine o seguinte, eu tenho lá um produto que vai ser vendido por R$ 80. Vamos imaginar que eu tenho lá uma camisa. Vamos imaginar o exemplo do Frank aí, tá? Então, o preço de venda dessa camisa é R$ 80. Qual que foi o custo de trazer essa camisa até Campos de Julho? O custo do frete. Tá? Então, vamos imaginar que o custo dessa camisa aí, para ele, foi de R$ 40. Tá? Trocar. Hã? Oi? Vamos imaginar que o custo da mercadoria dele seja de R$ 40. Tá? E ele tem uma despesa de energia lá de R$ 20 por camisa. Tá? Qual que vai ser o lucro do Frank no final? Então vai ser os 80 menos os 40 menos os 20 de despesa. Né? Então qual que vai ser o lucro do Frank? R$ 20. Qual que é a margem de lucro do Frank? Eu vou pegar esses R$ 20 e dividir por 80. E aí eu vou obter um percentual. Esse percentual é a minha margem de lucro sobre a camisa. Tá? Ok? Pode descer. Pode descer lá para aquela parte onde fala da classificação. Hein, professor? Oi. O senhor já vai dar os valores prontos para nós? Do quê? Do quê? Da receita, do lucro, despesa Da despesa? Vou, com certeza. e da receita e E do custo. da receita também. Do custo vocês vão ter que calcular. Ai, Porque meu vocês vão Deus. ter que identificar o que é matéria-prima. Vocês vão ter que A gente já identificar. vai ter que calcular o lucro, professor. Eu sei, mas você tem que identificar o custo. Porque o nome dessa disciplina é custo e não lucro. Tá? Você tem que achar o quê? Tá. O custo do produto que você vai vender. Entendeu? Para determinar Mas qual e que vai ser o aquela. seu lucro final. Para Tá bom, saber se então. você tem lucro ou não. Para saber se você tem lucro, você tem que identificar o quê? Seus custos e as suas despesas. Separar o que é custo do que é despesa. E aí confrontar o valor que você recebe menos o custo, menos as despesas, para te proporcionar aquilo que você mais objetiva, que toda empresa objetiva, que é o lucro. Agora imagine o seguinte, se o seu custo for alto, ou se a sua despesa for alta, será que você vai ter o mesmo lucro? Será que você vai ter a mesma margem de lucro? Esse é um dos desafios, encontrar um custo e ajustar esse custo. Tá? Isso vai ser o principal para vocês, administradores. Vocês vão ter que chegar na empresa, identificar os custos, identificar as despesas e verificar se o preço de venda está de acordo para que ele cubra os custos e as despesas. E quanto que essa empresa tem que produzir, ou quanto que essa empresa tem que vender para cobrir os seus custos e as suas despesas. Entenderam isso aí? Alguma pergunta? Não?
Bom, eu já falei que os custos podem ser diretos, né? Ou a gente também pode chamar eles de custos primários, porque é de matéria-prima, né? E são aqueles custos diretamente associados ao custo de produção, como, por exemplo, toda a matéria-prima, tá? Toda a mão de obra através dos salários do pessoal da produção. Os custos também podem ser indiretos, tá? Que é aqueles que precisam ser rateados entre os diferentes tipos de produtos. E aí, como exemplo, nós temos os seguros e aluguéis, energia, salários do pessoal de supervisão, entre outras coisas. Nós temos também os custos de transformação, tá? Que é o denominado custo de conversão, custo de agregação, que é o que consiste no esforço que a empresa tem para obter o produto. Então, todo custo que tiver, todo custo direto mais o custo indireto, a gente chama de custo de transformação, para a gente poder obter o produto. Entenderam isso aí? Entenderam o que é um custo de transformação? Não entendi não, professor. O custo de transformação é a soma do custo direto mais o quê? Mais o custo indireto que foi rateado. Imagine, qual que é o custo de produzir um rodo? É o custo direto da matéria-prima do rodo, mais o quê? Mais o rateio da energia do barracão. Então, isso é o custo de transformação, ou custo de produção. Tá? E aí tem mais um negócio, pode descer aí. O custo também ele pode ser fixo e pode ser variável. Além de ele ser direto e indireto, ele também ele pode ser fixo ou variável. O que é um custo fixo? É aquele que não muda independente da quantidade que você vai produzindo. Tá? Ou seja, na verdade, quanto mais você produzir, mais você reduz o custo fixo. Certo? Então, o custo fixo é aquele que não se altera, independente da quantidade de produção que você fizer. E o custo variável? É aquele que varia de acordo com a produção. Então, quanto mais você produzir, mais o seu custo vai o quê? Variar. Ele vai aumentar também. Vamos pegar aqui esse gráfico aí. Isso, põe nessa figura 3 aí. Ela mostra muito bem os diferentes tipos de custo. O que é o custo fixo? Está vendo aquela linha ali? Isso né? Esse gráfico, né, mostra o valor na vertical. Sim, está sendo gravado. E a quantidade produzida na horizontal. Tá? Então, vocês podem observar que quando o custo é fixo, ele não varia de acordo com a quantidade produzida, ou seja, ele se mantém igual. Então, quanto mais unidades eu produzir, eu vou obter um ganho de escala. Tá? Ou seja, o meu custo fixo reduz. Certo? E o que deveria ser o custo variável? Ele varia de acordo com a quantidade produzida. Então, no segundo gráfico aí, ó, onde você tem os custos variáveis, você pode observar que o custo variável é aquele custo que varia conforme a quantidade produzida. Tá? Então, imagina lá a padaria. Então, quanto mais pão eu produzir, mais fermento eu vou ter o que utilizar. Certo? Já que se trata de um custo variável. Mas a energia para produzir um pão ou 100 pães é a mesma. Então, essa energia é um custo fixo. Entenderam a diferença? Mais uma vez, né? Imagine que você tem lá o rodo e a indústria de rodo e vassoura. A energia do barracão, tá,
ela pode ser uma energia, a princípio, fixa, tá? Mas, né, ela pode se tornar uma semifixa, porque ela pode ser fixa por um tempo e depois ela variar um pouquinho, tá? A conta da água, por exemplo, pode ser um custo semifixo. A energia pode ser um custo fixo a princípio, mas que pode se tornar um custo semifixo. Mas a matéria-prima utilizada para produzir rodo e vassoura é um custo variável, porque ela varia de acordo com a quantidade de rodos e vassouras que eu produzi. Ok? E o que seria o custo semivariável? O custo semivariável é aquele custo, por exemplo, que ele daria da copiadora. Tá? Ele, a princípio, pode ser variável, mas ele, em alguns momentos ele pode se tornar fixo. Tá? Mas ele também varia de acordo com a quantidade produzida. Okay? Vocês podem ver que ele vai subindo. Ele é semivariável porque, a princípio, ele pode se tornar meio fixo, mas ele vai variando, ainda com a quantidade produzida. Tá? E o custo semifixo é um custo que, por exemplo, num determinado mês ele é fixo, no segundo mês ele é fixo, no terceiro mês ele é fixo, mas de repente ele sobe. Ele vai para um outro patamar. Aí ele passa a ser fixo daquele patamar em diante. Pode falar. Pode falar. Alguma pergunta? Professor, esse semivariável aí, eu não entendi, não. O semivariável, ele é um custo variável, tá? Mas ele não acompanha diretamente a produção. Ele pode se tornar fixo em determinadas etapas. Tá? Por exemplo, eu preciso de, sei lá, 50 filetes para colocar no cabo da vassoura. Tá? Então, quanto mais cabos de vassoura lá eu produzir, mais filetes eu vou ter que ter, certo? Eu sei que para cada cabo de vassoura vai 50 filetes. Mas teve uma vassoura, por exemplo, que eu tive que colocar 55. Eu tive que colocar mais. Isso é um exemplo de um semivariável. Tá? Ou então, para demonstrar que ele não acompanha a variabilidade da produção. Ele não se mantém constante conforme a quantidade produzida. Às vezes eu tenho que usar mais, às vezes eu tenho que usar menos custos para produzir aquele produto. Entendeu? Então, isso é um exemplo de um semivariável. Mais embaixo, lá vocês vão ver... Deu para entender ou não? Deu. Obrigada. Olha lá, lá embaixo, lá no conceito de semivariável. São custos que não acompanham linearmente a variação da produção, mas eles dão saltos, né? E eles se mantêm fixos em determinadas situações. Como, por exemplo, contratação e pagamento de supervisor, ou referentes ao aluguel das máquinas. Aqui ele dá exemplo de máquina copiadora, mas poderia ser uma máquina de produção. Tá? A quantidade de funcionários que podem trabalhar no processo de produção. Tá? Isso pode ser um exemplo de semivariável. Imagina que você está produzindo vassoura e utiliza na produção de vassoura 5 funcionários. Tá? Então, esses 5 funcionários, a princípio, poderiam ser denominados de custo fixo, né? Porque eles não se alteraram. Mas, de repente, você tem que contratar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 funcionários, porque você aumentou a produção. Então, ele acabou se tornando o quê? Acabou se tornando variável. Mas ele não vai variar muito conforme a quantidade produzida. Ele vai variar naquele período que você precisou produzir mais. Então, a gente chama isso de semivariável. Assim como os custos, as despesas também podem ser fixas e podem ser variáveis. Tá? Como exemplo de despesa fixa,
eu tenho lá, por exemplo, o aluguel da loja, né, o seguro da loja. Como despesa variável, eu posso ter, por exemplo, a comissão dos vendedores, os gastos com fretes. Então, isso são exemplos de despesas fixas e despesas variáveis. Tá? Professor, Sim. variável seria, por exemplo, no Natal agora, eu vou contratar um funcionário para atender a loja que vai ter um aumento de clientes, né? Isso Sim. seria o quê? Variável? Ou semi-variável? Esse é um semivariável, porque você precisou para atender uma determinada demanda, mas ela não vai, né, ela não vai variar muito, vamos dizer assim. Tá? Por isso que a gente chama de semivariável. Se você tivesse que contratar quantos clientes você vai aumentar nesse período? Imagine que a cada 100 você tivesse que contratar um funcionário. A cada 100 clientes você tivesse que contratar um funcionário. Aí eu poderia dizer que ele é um variável. Tá? Mas como eu vou contratar? Como você vai contratar um funcionário para atender 100, 200, 300, 400, 500 clientes? É um semivariável. Porque ele não vai acompanhar a variação da quantidade de clientes. Entendeu? Ok. Mais uma vez, se a contratação do número de funcionários acompanhasse um volume de clientes, eu poderia dizer que ele seria variável. Mas como ele não vai acompanhar, como você vai continuar ganhando, né, na escala, quanto maior o número de clientes, mais esse funcionário vai ter que trabalhar, então eu poderia chamar ele de semivariável. Porque ele variou pela demanda por mais clientes. Mas ele não vai variar muito mais do que aquele ponto. Você não vai contratar mais um funcionário. Ok? Que mais? Descendo aí. Desce mais um pouquinho. Custos controláveis e custos não controláveis. Tá? O que são os custos controláveis? Como o próprio nome já diz, eles são controlados dentro de um processo de produção, né? Ele pode ser controlado dentro de uma quantidade de produtos que eu vou produzir, tá? Pela quantidade de funcionários que eu tenho para produzir aquele produto, pelos gastos de energia, água, tá? Então, isso são exemplos de custos controláveis. E os não controláveis? Seria a inversão dessa situação. Por exemplo, um custo não previsto. Tá? Vamos imaginar que eu estou produzindo lá e de repente eu tive que contratar mais um funcionário. Ou então, vamos imaginar que eu esteja trazendo um produto para Tangará e esse produto parou na barreira. Eu tenho que pagar uma diferença de ICMS. Isso é um custo não controlável. Tá? Me fugiu do controle, porque eu não esperava ser barrado ali. Tá? Esperava passar direto. Tá? Ou então, vamos imaginar que houve uma pandemia. Tá? E aí eu não consegui controlar determinados custos. Esses custos se alteraram. Né? Por exemplo, eu comecei a vender pelo WhatsApp, eu comecei a vender pela internet. Tá? Então, o custo de montar um site acabou se tornando um gasto não controlável, que pode ser também um custo ou pode ser uma despesa. Tá? De acordo com a situação, né, os custos podem ser agrupados em categorias diferentes, de acordo com a sua necessidade e de acordo com a questão da tomada de decisão. Como, por exemplo, custos incrementais, também chamados de custos diferenciais. Esses custos, eles funcionam como uma forma de um custo incrementado em determinada situação. Tá? Como, por exemplo, eu tomei a decisão de produzir mais, então eu vou ter que incrementar um custo de
produzir mais 50 unidades. Tá? Isso poderia ser um exemplo de custos incrementais. Custo de oportunidade é um conceito de custo econômico. É o conceito de escolha entre produzir, por exemplo, ou comprar um determinado produto, ou produzir ou terceirizar. Tá? Já pesquisei até no YouTube. O que você pesquisou no YouTube? Custo de oportunidade? Custo de oportunidade é um conceito econômico. Tá? Ele não é propriamente um conceito contábil. É um custo de escolha. Eu, por exemplo, eu poderia abrir uma empresa com 50 mil reais, ou eu poderia aplicar na Bolsa de Valores os mesmos 50 mil. É uma questão do que eu acho que vai me dar mais retorno. Será que é abrir uma empresa, enfrentando todos os riscos, a questão da tributação das empresas brasileiras, ou é mais fácil aplicar na Bolsa de Valores e correr o risco de perder dinheiro, ou de ganhar 15% ao ano? Então, isso é um exemplo de custo de oportunidade. Custos evitáveis. Tá? São custos que serão eliminados se a empresa deixar de executar alguma atividade ou alguma produção, ou, por exemplo, fechar um departamento de custos. Tá? Custos inevitáveis. Né? São custos que vão, independente da situação, ou dependente da situação, eles vão continuar existindo. Custos empatados, ou sunk costs, né? Custos afundados ou enterrados. Por já terem acontecido no passado, né? Eles não devem influenciar nas decisões para o futuro. São custos irrecuperáveis. Um exemplo de custo irrecuperável é um custo relacionado a uma perda. É aquele exemplo lá que eu citei no início da aula. Imagine que você plantou 1.000 hectares de soja e perdeu 10% dessa área. Tá? Vamos supor que você perdeu lá 100 hectares. Isso é um custo irrecuperável, porque não tem como você recuperar uma área plantada que foi perdida. Tá? Então é um sunk cost, é um custo irrecuperável. Mais abaixo, em relação à questão financeira ou monetária, tá? A gente pode ter a classificação dos custos em custos históricos. Custo histórico é todo aquele custo gerado na aquisição de um produto. Por exemplo, quando você compra matéria-prima, você paga lá um valor. Esse valor que aparece na nota fiscal e é registrado dentro da contabilidade, na compra, a gente chama de custo histórico. Tá? O custo histórico corrigido é um custo acrescido de correção monetária, mas a gente não trabalha mais com esse conceito. A gente trabalhava com custo histórico corrigido quando tinha inflação. Tá? Como não tem inflação no Brasil, né? Então, praticamente, a gente não corrige o custo. Custo corrente é um custo de reposição. Tá? Por exemplo, qual que é o custo de repor uma determinada mercadoria? Quanto que custa para repor, por exemplo, um lote de mercadorias? Custa tanto. Então, isso é um exemplo de custo corrente. Custo estimado é um custo de uma situação que é prevista, ou tenta se prever. Custo padrão, um custo estimado presumindo-se uma eficiência técnica. Corresponde, por exemplo, ao valor de custo que a empresa determina. E aí tem um sistema de custeio que se chama sistema de custeio padrão, que a gente compara o custo estimado com o custo real. Mas a gente vai ver mais para frente, se der tempo. Tá?
Custo objetivo ou custo meta, também chamado de target cost, representam qual que é o custo máximo que eu posso ter em determinado produto. Tá? Então, imagine que você tem um faturamento de R$100 e você espera ter um lucro de R$20. Então, seu custo meta para aquele determinado produto tem que ser R$80. Não pode passar disso. Isso é um exemplo de custo meta, ou target cost. Ok? Alguma pergunta até aí? Não. Professor, dá um exemplo de custo previsto. Custo previsto? Vamos imaginar que você está produzindo, vamos imaginar que você está naquela fábrica de vassouras e rodos lá. Quantas unidades você vai produzir de rodo? 100 unidades. Quantas unidades você vai produzir de vassoura? 50 unidades. Qual que é o custo que você prevê gastar para produzir os 100 rodos e as 50 vassouras? Isso é um custo previsto. É aquele que você previu e que foi realizado. Então, vamos imaginar que você previa que ia gastar de custo para produzir as 100 vassouras, mais ou menos R$5.000. E aí, ao final, depois que você produziu as 100 vassouras, de fato, você constatou que o custo previsto, que era de R$5.000, foi realizado. Ok? Isso é um exemplo de custo previsto. Tipo, se organizou antes para não ter uma decepção, assim, mais ou menos? Você se antecipou ao custo de forma a prevê-lo, certo? Entendi, professor. Agora imagina que você previu que você ia gastar 5.000, mas gastou 6.000. O que representa esse custo a mais aí? O que você acha que pode ser esse custo a mais? Talvez algum detalhe a mais que queira colocar, professor? Mas ele tem um nome, né? Como que seria? Pode ser prejuízo. Não. Eu esqueci o nome, é curso em transformação? Não, é? Custo incremental. Você previu que ia gastar 5.000 e gastou 6. Então você teve um incremento de custo de R$1.000. Tá? E esses R$1.000, além de incremental, ele também é o quê? Um prejuízo? Não, um custo imprevisto. Dizer. Lembra? Do custo imprevisto é aquele custo que você não previu. Você previu que ia ter um custo de 5.000. Então, além desses R$1.000 a mais ser um custo incremental, ele também é um custo imprevisto. Certo? Entenderam isso aí? Sim, professor. A gente vai trabalhar também essa questão de prever custo, tá? Confrontar custo previsto com custo realizado. Isso tem isso é um sistema de custeio, né? Pode falar. Por exemplo, a fábrica de vassoura recebeu uma encomenda de um rodo maior. Né? Vamos dizer, mais 1.000 rodos por mês. Uhum. Tá? Ele não estava programado isso aí. Né? Vamos dizer, estava programado na empresa. Tinha que contratar funcionários. Como é que entra esse negócio aí? Como é que funciona? O custo daí? Bom, primeiro que esse custo aí, além de ser um custo incremental, né? Ele vai gerar o quê? A contratação de mais um funcionário, certo? Então, ao invés de você produzir 100 vassouras, você vai ter que produzir 1.100. Tá? Além de ser um custo incremental, tá? Essas 1.000 unidades vão gerar um custo incremental de mais 1.000 unidades, de mais matéria-prima para essas 1.000 unidades, né?
mais a contratação de mais uma pessoa, mais um salário, né? Então imagina, para cada 100 vassouras eu tenho um custo de R$ 1.000. Para produzir 1.000 vassouras, quanto que eu vou gastar? Qual que vai ser meu custo a mais? Façam aí. Imaginando que para contratar esse funcionário tem que pagar mais R$ 1.000 sobre o salário dele. Então, quanto que vai ser? Quanto que eu vou ter qual que vai ser meu custo total para produzir 1.100 vassouras em valores? Quanto que vai ser isso? Vocês sabem me dizer? Como que é, professor? De novo, ó, eu produzo 100 vassouras e gasto R$ 5.000 por mês, certo? Agora eu recebi uma encomenda de mais 1.000 vassouras, então eu vou produzir 1.100 vassouras. Qual que é o custo de produzir 1.100 vassouras? 55. 55 mil, certo? Mas tem mais R$ 1.000 de um funcionário adicional que você mandou eu contratar. Então, qual que vai ser o custo de produzir 1.100 vassouras? R$ 56.000. Esse custo de R$ 56.000 é um custo o quê? Direto, indireto? O que vocês acham? Custo direto? Custo direto mais custo indireto. É um custo de quê? A gente já Em viu. transformação? Custo de transformação. Exatamente. Então, esses 56 mil aí vai ser a soma do custo direto mais o indireto. É o custo de produção das 1.100 vassouras. É o custo de transformação das 1.100 vassouras. Tá? Esses 50 mil é um custo previsto? Ou não? Você acabou de dizer aí que ele é um custo o quê? Não previsto, né? Além disso, esses 50 mil aí, 51 mil, é um custo o quê também? Incremental. E o que mais que eu posso dizer? Cri, cri, cri. Então, repetindo, né? Os 56 mil é o custo de transformação ou o custo de produção de 1.100 vassouras, ok? Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que dentro dessas 1.100 vassouras eu perdi... Vamos colocar aí, eu tive uma perda de 150 vassouras. Quanto que dá 150 vassouras? Não, 150 não, perdão. Vamos facilitar. Eu perdi 110 vassouras. O que são essas 110 vassouras? São custos o quê? Previsíveis? Hã? São custos irrecuperáveis, porque eu não tenho como recuperar essas 110 vassouras. Eu não tenho como reaproveitar esse custo. Então, esses 10% que eu perdi das vassouras, das 1.100, na verdade, eu não produzi 1.100, né? Eu produzi 1.100 menos 110. 110 vassouras eu perdi. Então, o custo da perda dessas 110 vassouras é um custo irrecuperável. Os exercícios propostos, vocês poderiam fazer o exercício 1,
2, 3, 4. Acho que até o 4, tá? Porque é bem simples, é identificar custo fixo, custo variável, custo de transformação. O exercício 1, tá? O que é o exercício 1? Com base nas datas históricas e valores, determine o mês em que foram computados no custo de produção os 2.200 kg de milho utilizados como matéria-prima. Então aqui ele identifica 2.200 kg de matéria-prima e ele quer saber em qual mês que foi utilizado ou que foi lançado como custo de produção. O exercício 2, galera, é o seguinte. O exercício 2, ele dá as informações contábeis, tá? E com base nessas informações contábeis, vocês têm que identificar o que é custo primário, o que é custo de transformação, o que é custo fabril e gasto total ou custo integral. E aí vocês têm lá materiais requisitados diretos, depreciação do parque industrial, aluguel da fábrica, aluguel de escritórios, materiais requisitados indiretos, depreciação dos computadores da diretoria, mão de obra direta e seguro da área industrial. O que vocês acham? O que vocês acham aqui que é custo desses itens aí? Material requisitado é custo? Sim ou não? Sim, né, professor? Sim. Depreciação do parque industrial. Eu ia falar que é despesa, mas acho que não. Aluguel da fábrica é custo ou despesa? Custo. Custo. Aluguel de escritório administrativo. Despesa. Despesa. Material requisitado indireto. Despesa também. Não. Não? Material requisitado é matéria-prima. É custo. Custo indireto. Depreciação dos computadores da diretoria. Despesa. Despesa. Mão de obra direta. Salários, né? Ou mão de obra direta. É custo ou despesa? Custo? Custo. Mas ali em cima não está falando de despesa, professor. Não. Só custo primário. Ah, Vai chegar lá. Seguro da área industrial. É custo ou despesa? seguro. Custo. Eu acho que é despesa. É um custo. Mas lá em cima não tem despesa, né? Então tudo aí é o quê? A princípio. Tudo parece ser o quê? Custo. Tudo parece custo. Porém é o seguinte, ó, nós vamos ter que olhar o que é custo primário. Identificar nesses itens aqui o que é custo primário. Vou dar um exemplo aqui. Custo primário são materiais requisitados, diretos, tá? Mão de obra direta, tá? Então, esses dois itens aqui são custos primários, tá? Porque são custos diretos, ok? Custo de transformação. O que é o custo de transformação? É o custo de produzir, né? Não é isso? Então, Acho que sim. Então, o que é o custo de transformação? É o custo direto mais o custo indireto. Direto. Né? O que é o custo de transformação aqui? Materiais requisitados diretos, materiais requisitados indiretos e mão de obra direta. Então, todos esses três itens aí são os custos de transformação. Custo fabril. O que é o custo fabril?
é o custo da fábrica, tá? E o que viria a ser o custo fabril? Viria a ser material requisitado direto, depreciação do parque industrial, aluguel da fábrica, material requisitado indireto, mão de obra direta e seguro da área industrial, ok? Então esse é o custo fabril, o custo total da fábrica. O que seria o gasto total? A soma de todos esses itens aí. Tá? Isso é o gasto total, incluindo os aluguéis de escritórios administrativos, a depreciação de computadores da diretoria. E o que viria a ser o custo integral? O que vocês acham que vem a ser o custo integral? Seria a soma do quê? De todos os custos, que são materiais requisitados diretos, né? Aluguel da fábrica, materiais requisitados indiretos e mão de obra direta. Aí eu vou excluir o seguro da área industrial e a depreciação do parque industrial. Isso não entraria como custo integral. Exercício 3. Em relação à questão anterior das fábricas de sandálias aladas, né, sabe-se que no período analisado a empresa produziu 2.000 unidades de um mesmo produto. Então calcule qual o custo integral unitário de cada produto e qual a margem de lucro líquida da empresa em reais e em percentual. Se o preço da empresa, de venda da empresa for igual a R$20. Como é que vocês fariam isso? Como é que vocês calculariam o custo unitário? Custo integral unitário. Vocês vão ter que achar o custo integral aqui e dividir por quantas unidades? 2.000. 2.000 unidades. Aí vocês vão achar o custo unitário integral. Para vocês encontrarem o lucro dessa empresa, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que calcular o faturamento ou a receita dela, que seria R$20 vezes 2.000 unidades. Tá? E aí vocês vão ter que montar a DRE, colocando lá 20 vezes 2, 20 vezes 2.000, então dá R$40.000. Desses 40.000, vocês têm que tirar o custo integral, que é a soma de materiais requisitados diretos, aluguel da fábrica, materiais requisitados indiretos, mão de obra direta e seguro da área industrial. Então, esse é o custo integral. Então, desse faturamento de R$40.000, vocês têm que somar todo esse custo e tirar para encontrar o lucro dessa empresa, a margem de lucro bruta dessa empresa. E aí depois vocês vão descontar todos os outros itens de depreciação, aluguel de escritório, depreciação de computadores da diretoria, que são as despesas, né, ou os outros gastos, e vão achar o lucro líquido dessa empresa. E aí o valor que vocês encontrarem do lucro líquido, vocês vão dividir pela receita. E aí vocês vão encontrar a margem de lucro. Deu para entender? Misericórdia. Sim ou não? É que não está compartilhando Excel aqui. Não. Senão Professor. eu ia fazer agora. É isso que eu ia falar. Eu acho que esses primeiros aí, o senhor vai ter que fazer uns exemplos com a gente. Senão não vai sair do caderno. Deixa eu só fazer uma correção aqui. O custo integral é a soma de
todos os custos mais as despesas, tá? Então, o custo integral seria equivalente ao gasto total aqui. Então, corrijam aí, tá? Então, o custo integral seria a soma de todos esses itens aí, ó. 8.200, 1.700, 5.200, 7.400, 950, 720, 9.400 e 2.600. Se vocês olharem lá no capítulo que fala sobre custos integrais ou gastos totais, vocês vão ter essa resposta. Deixa eu tentar compartilhar o Excel aqui e ver se eu consigo. No caso, o custo integral é a soma de todos os itens, Todos os custos mais as despesas. Não estou conseguindo. mais as despesas. Isso, seria a soma de todos esses itens que vocês estão vendo na frente. Todos, 8.200 mais 1.700 mais 5.200 mais 7.400 mais 950, 720, 9.400 e 2.600. Esse é o custo integral ou gasto total. Aí você vai somar todos esses itens aí, vai dividir por 2.000 unidades, aí você vai ter o custo unitário integral. E para calcular a margem da empresa, a margem de lucro da empresa, você tem que pegar R$20 vezes 2.000, que dá 40.000, tirar todos esses custos aí que vocês estão vendo na frente, e o valor que vocês encontrarem de lucro vai ser o valor, vai ser a margem de lucro líquida, em reais. Aí, para achar em percentual, você tem que dividir esse valor pelo faturamento, pelo valor total da receita. Aí você vai encontrar a margem de lucro em percentual. Deu para entender? Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu fazer aqui rapidão, então. Vou repetir, ó. São 2.000 unidades, né? Certo? Anotem aí. 2.000 unidades. Escrevam embaixo, DRE. Aí coloquem lá, receita de venda é igual a R$20 vezes 2.000. Dá R$40.000. Embaixo vocês coloquem lá, custo integral, que seria a soma de todos esses custos aí, tá? R$8.200, 1.700, 5.200, 7.400, 950, 720, 9.400, 2.600. O custo unitário integral é a soma de todos esses valores, que dá 36.170, dividido pela quantidade de unidades, que é 2.000. Então, o custo unitário integral é R$18. A margem de lucro líquida é a diferença dos 40.000 menos o custo integral. Então, a margem de lucro líquida em valores de reais é 3.830. E em percentual é 3.830 dividido por 40.000. A margem de lucro é, arredondando, 10%. A receita de venda é R$20 vezes 2.000 unidades. A receita de venda é 40. E o custo integral é a soma de todos esses custos aí, ó. 8.200, 1.700, 5.200, 7.400, 950, 720, 9.400 e 2.600. Que somados representam um montante de 36.170. Então, esse é o seu custo integral. A receita menos o custo integral é a sua margem de lucro, de 3.830. 3.830 dividido por 40.000 vai dar 9,58%. Essa é a sua margem de lucro líquida em percentual. E o seu custo unitário integral é os 36.170 dividido por
2.000 unidades, que dá R$ 18.